Muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por esse momento em que podemos te cultuar, orar, aprender mais de Ti, sermos edificados, confortados, renovados. Abençoa, pedimos, ó Deus, abençoa a Tua igreja, no momento da palavra também. Continua falando conosco, Senhor. Muito bom poder sentir a Tua presença nesse lugar, sentir o Teu amor e o Teu cuidado nas nossas vidas, ó Deus. Eu quero pedir, Pai, que cada um dos Teus filhos possa sentir isso, possa sentir que o Senhor os ama, possa ter a certeza no coração de que o Senhor é quem dirige os nossos passos, é quem cuida de nós, Senhor. Leva todo o mal embora, toda a tristeza, toda a incredulidade, Senhor, leva embora do nosso meio agora. Cumpre Teus propósitos nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. E muito bom ver as crianças aqui no culto, né? Participando do culto, louvando a Deus. Isso é maravilhoso. E precisamos continuar orando pelos nossos filhos. Ore por eles todos os dias, amém? Interceda pelos teus filhos, todos os dias. Isso é muito importante. E o Teco, o Adilson, né? Que a gente chama carinhosamente de Teco, ele falou sobre esse momento, sobre os dízimos e ofertas, e falou dos tempos difíceis, né? Ele citou aqui 2 vezes tempos difíceis, e estamos vivendo tempos difíceis. Só você ligar o rádio ou ligar a televisão, não sei aqui quem ainda liga rádio, né? Mas eu escuto rádio de manhã, e quando a gente ouve o rádio, não, é só notícia ruim. E eu queria falar rapidamente sobre isso. Abra sua Bíblia na carta de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E na minha tradução aqui, da NVI, diz tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amém? Isso aí, só um comentário aqui, que ele, nessa passagem ele fala sobre Janes e Jambres. Segundo a tradução judaica, Janes e Jambres eram 2 mágicos, que nos tempos de Moisés, eles eram mágicos egípcios, eles se opuseram contra Moisés. Então eles enfrentaram Moisés naquele tempo. É interessante, né? Porque essas coisas, às vezes, elas estão relatadas no Novo Testamento, mas não fala nada no Velho. E quanta coisa aconteceu que a gente não sabe, né? Quantas coisas. Muitas vezes eu gosto de falar isso porque a gente lê a palavra de Deus e você lê um texto e pula para outro texto e anos ou dias se passaram e situações não foram mencionadas, né? E
E eu creio que na eternidade, quando nós estivermos com Cristo, nós vamos saber de tudo isso. Nós vamos ter o conhecimento de muita coisa que nós não vimos. Mas aquilo que os nossos irmãos em Cristo passaram, muitas coisas que eles passaram nós não sabemos. Você lê o relato bíblico e você lê um relato bíblico em minutos. E às vezes foram dias, meses de sofrimento, de luta, de perseguição. Mas isso é só um comentário, né? Para quem gosta de história. Agora, lendo essa passagem, irmãos, vendo a situação destes tempos que Timóteo fala, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, sobrevirão tempos terríveis. E nós estamos nos últimos dias. Então já estamos vivendo tempos terríveis, tempos difíceis. E é só você ligar o rádio. É só você ver como caminham as leis, como caminha a sociedade para uma promiscuidade cada vez maior, para uma imoralidade cada vez maior, para um acesso à imoralidade cada vez maior, e um acesso facilitado, né? Facilitado, certo? E isso é muito grave. E esses homens, lendo as características, os adjetivos que estão aqui sobre esses homens, eu me lembro do que eu tenho ouvido de manhã. De manhã eu levo minha filha na escola, e quando eu volto para a igreja, eu ligo o rádio e venho ouvindo a Bandeirantes, né? E venho ouvindo sempre, e tem lá o repórter, o Rafael Colombo, então ele é muito crítico e muito indignado com o que está acontecendo, vendo a política e a economia do Brasil cada vez pior, um quadro terrível, né? De homens que não estão nem um pouco preocupados com a nossa nação, estão preocupados consigo mesmos, com os seus desejos, com os seus prazeres, com o seu poder, com a sua luta pelo poder, para ganhar dinheiro, para ver quem consegue ganhar mais dinheiro, né? Tirar mais vantagem da situação. Então vocês veem essas situações aqui, falando um pouquinho disso, né? A presidente tendo que negociar com um partido para que esse partido a apoie e não a derrube. Então ela tem que abrir mão de um monte de coisa. E eles não têm misericórdia. Então eles pegam o que eles puderem para apoiá-la. Então é muita sujeira, certo? É muita corrupção e muito pecado. Então nós podemos dizer, vivemos tempos difíceis, né? Tempos terríveis. Hoje, falando sobre essa questão, muitos estão desempregados por causa de erros econômicos, erros políticos, por causa da corrupção, né? Eu estou com uma amiga em casa, amiga da Sandra, de muitos anos, e o seu esposo e seu filho trabalham na Volkswagen, e a semana passada a Volks deu a semana inteira para o pessoal da produção ficar em casa, e ela, conversando com o filho, parece que essa semana que vem eles vão ficar em casa de novo, não vão trabalhar, mais 2 semanas sem trabalhar, 10 dias úteis, 14 dias, sem precisar produzir nada porque não está vendendo. São dias difíceis? São dias difíceis, né? E principalmente na nossa nação, certo? E talvez poderíamos dizer que eram dias melhores há 3 ou 4 anos atrás, quando a economia estava indo bem, quando o dólar estava menos de R$2, né? Aí você diz, a economia estava bom, o Brasil estava melhor, eram tempos melhores. Não, politicamente continuava tudo a mesma coisa. A sujeira estava lá, só ia explodir. Era que nem uma ferida, né? Que uma hora o pus ia sair para fora, uma hora a infecção ia arder, né? E a sujeira ia aparecer. Então é isso. Muita coisa errada. E o exemplo que nos fica
do quadro que estamos vendo é que o amor ao dinheiro e ao poder levam homens a se corromperem desenfreadamente. O que percebemos é que mesmo que alguns estejam sendo expostos, indo para a prisão, por roubarem milhões de reais, por formação de quadrilhas, envergonhando suas famílias, ficando marcados para sempre, os outros não se atemorizam e continuam roubando, enganando, desfrutando, enquanto podem, certo? Então, quando eu comecei a pensar sobre tempos difíceis e tempos terríveis, eu pensei em tudo isso, pensando que nós estamos vivendo. Para nós seria talvez isso. Se você olhar um pouquinho lá para o Oriente Médio, quem tem acompanhado as notícias dos sírios, não é dos sírios, os sírios. Eu sou neto de sírio e eu penso muito neles. Só a semana passada foram mais de 160 mil sírios entrando na Europa, refugiados, só a semana passada. Isso é um caos. Pessoas deixando tudo para trás, tudo que fizeram, tudo que conquistaram na vida, casa, roupa, terras, propriedades, carro, dinheiro na conta, tudo, o que fica tudo para trás, e eles saem com a roupa do corpo, com a família que eles conseguiram salvar, e estão indo tentar a sorte. Na verdade, estão indo salvar suas vidas, fugindo das mazelas do Estado Islâmico, que está infiltrado na Síria. E se a gente vai um pouquinho mais longe, né? Eu não sei, talvez alguém falar que assunto chato, pastor, mas aí você vê a Rússia e os Estados Unidos brigando, porque os Estados Unidos é contra o presidente ou ditador da Síria, e a Rússia é a favor dele. Então a Rússia diz que vai atacar o Estado Islâmico, mas ataca os opositores a ele. Então eles bombardeiam. Quem viu isso também essa semana? Então os russos bombardeiam quem os americanos estão apoiando. Então, irmãos, é um caos, se você for ver. E eles estão vivendo um caos pior que o nosso. A gente ainda fala, estamos em crise, vemos toda essa corrupção, né? A situação deles é pior. E eles estão fugindo. Muitos cristãos fugindo, saindo da Síria, e até árabes também, para não morrerem, para não ficarem dentro de um sistema terrível, que é o sistema do Estado Islâmico. Então, irmãos, isso é só para falar um pouquinho sobre os tempos difíceis. Amém? E é isso. E algumas outras situações sobre os últimos tempos, ou o cuidado que nós temos que ter nesses últimos tempos. Eu citei aqui que a Bíblia nos fala algo sobre o amor ao dinheiro. Diz lá, 2 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo 6. Não. É 1 Timóteo, é. Eu anotei no meu estudo 2 Timóteo e nos versículos aqui 1 Timóteo. Então, eu me confundi. Eu nem vou dizer que era para testar vocês, certo? Primeira Timóteo 6, versículo 7. Pode ler a partir do 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E também, um outro texto da palavra de Deus,
que fala sobre o rico insensato. Está no livro de Lucas, versículo 16. Rico insensato. Se tem rico insensato, é porque deve ter rico sensato. Amém? Amém ou não? Amém. Lucas 12, 16 diz assim: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Então, amém, amados? Por que eu citei essas passagens? Porque nos tempos difíceis, nós temos que saber aonde investir. E onde nós devemos colocar o nosso coração e os nossos olhos. Onde nós temos que colocar a nossa confiança. Nossa confiança tem que ser em Deus. Amém? Não adianta nós colocarmos a nossa confiança nos bens dessa terra. Tudo isso aqui é muito falível. Da noite para o dia, o Brasil entra numa crise econômica. Da noite para o dia, tudo aquilo que os homens conquistaram, por exemplo, na Síria, eu falei Síria, mas podia dizer também de alguns países da África, onde também tem outra entrada de refugiados saindo da África, também por causa do Estado Islâmico. E também uns entrando pelo leste europeu e outros indo pela Itália, fugindo da crise para salvar suas vidas, deixando tudo aquilo que eles conquistaram, deixando tudo aquilo que eles, com muito suor e muito trabalho, ergueram para suas vidas. E agora não adianta olharmos para os grandes pecados dos outros. Eu falei aqui dos pecados desses políticos, falei dos pecados que nós estamos vendo hoje, as mazelas que um Estado Islâmico está fazendo. Falei sobre os tempos difíceis que nós enfrentamos, sobre os homens que nos últimos dias serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então não adianta a gente olhar só para eles, olhar para os seus pecados e não olharmos para nós. Amém? Precisamos olhar para nós mesmos, para as nossas vidas, né? Senão podemos cair no erro da hipocrisia. Nós condenamos os outros e fazemos as mesmas coisas. A palavra de Deus diz em Coríntios 10 que o povo de Deus se tornou idólatra, descontente. E aqui está falando do povo de Deus. Idólatra, descontente, se entregou aos pecados sexuais e todos morreram como advertência. Como advertência para nós, certo? Por isso esse texto que diz sobre isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler só a continuação dele, que está em 1 Coríntios 10, versículo 11, que diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, ou cuida estar de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Então, esse versículo, que até se torna, na boca de muita gente, um provérbio, né? Virou um provérbio popular, porque muitas pessoas, até que não seguem a Cristo ou não vão à igreja, usam isso como um provérbio, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, certo?
Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E esse texto Paulo escreveu exortando os cristãos, usando como exemplo o que os seus antepassados fizeram, os erros que eles cometeram, o vacilo que eles deram, a falta de cuidado que eles tiveram, dizendo para eles: olha, quem está de pé, cuide para que não caia. É uma exortação para todos nós. E o texto que o Espírito Santo ministrou no meu coração para esta noite, que foi justamente 2 Timóteo 3, o primeiro texto que eu li, ele diz assim no início: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E a NVI traduziu isso, né? Tempos terríveis. Isso também é uma exortação para todos nós. Para todos nós que estamos de pé, ou julgamos estar de pé. Essa semana eu li um livro, caiu um livro na minha mão. E foi uma irmã da igreja que me emprestou o livro. E quando ela me emprestou, eu fiquei relutante assim: sabe, eu vou ler esse livro, eu não vou? Porque, afinal de contas, a princípio eu não estava com vontade de ler o livro, né? Não tinha nada que, a princípio, me tocasse o coração para ler o livro. Ela colocou assim: olha, quando você puder ir ler, o livro ia ficar na minha mesa. Aí eu, na mesma semana, um irmão na porta da igreja estava recebendo de um outro irmão aqui da igreja o mesmo livro, com plastiquinho. E ele dizendo: eu queria muito esse livro. Pois é, então, eu soube disso e eu estou dando esse livro para você. Isso na minha frente. Quando eu vi aquilo, eu falei: que coincidência, né? Que cristocidência. O livro que colocaram na minha mão para mim ler, e que eu não ia a princípio eu não estava com muita vontade de ler. Eu estou vendo aqui na minha frente os irmãos com esse livro aqui a possibilidade de acontecer isso, eu estar saindo da igreja e os dois na minha frente trocando um livro, que na mesma semana eu falei: eu acho que não tem coincidência, eu acho que Deus quer que eu leia esse livro, Deus está falando algo comigo. E eu fico muito atento a essas coisas, né? Porque são situações que a gente não pode desprezar. E esse livro, o nome desse livro é Nada Me Faltará. É um livro do pastor Philip Keller, que faleceu em 1997. Eu fui procurar o ano do falecimento. E esse foi o livro mais famoso que ele escreveu. O livro fala sobre o Salmo 23. E esse pastor, ele fala com muita propriedade sobre o pastoreio de ovelhas. Por quê? Antes dele se tornar pastor de homens, ele literalmente era criador de ovelhas. Ele criava ovelhas. Ele tinha uma fazenda de ovelhas. Então ele cresceu criando ovelhas. Ele cresceu conhecendo os hábitos das ovelhas. O que as ovelhas fazem? Né? E como elas deveriam ser criadas pelos criadores de ovelhas. Certo? Que hoje seriam, o criador de ovelhas seria o pastor da ovelha. Diferente, só o nome dos tempos bíblicos. E ele começa a fazer as comparações sobre essas ovelhas. E ele conta muitas histórias sobre a criação de ovelhas. Ele as compara com o Salmo 23, versículo a versículo. E uma das histórias é quando uma ovelha não consegue ficar de pé. Então, você sabia que tem momentos que a ovelha não fica de pé? Quem sabia disso? Levanta a mão bem alto. Olha, 5, 6 pessoas. Tem momentos que a ovelha não fica de pé, né? Então é como se você dissesse para a ovelha, né? Aquela que está de pé, cuide para que não caia. Certo, ovelha? E é interessante, por que uma ovelha, e ele faz essa comparação no livro dele, eu gostei muito essa semana do que eu estava lendo. Uma ovelha pode ficar caída de costas e não conseguir se desvirar. Não sei se isso, eu chamaria isso de efeito tartaruga, né? Tartaruga vira, e ai dela, se não aparecer alguém.
E isto pode levá-la à morte. Por quê? Porque na sua bolsa ruminante a ovelha rumina. Para quem não sabe o que é isso, é algo muito agradável, né? Ela come a grama. É isso aí. Depois a grama volta para a boca dela e ela fica mastigando. E aí ela engole de novo. Certo? E segundo a ciência e os estudiosos, isso é muito saudável. E a carne dos animais que ruminam é uma carne mais saudável para se comer. Sabiam disso? Apesar de ser nojento, né? Você já viu alguém ruminar? É horrível, né? Só engole. Nossa, é nojento. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu já vi isso. Realmente é muito nojento. Tem homens que têm a capacidade de ruminar. Não vale a pena ver esse tipo de coisa. Mas, continuando aqui. E talvez você não goste de ouvir isso, mas é verdade, viu? Isso foi horrível, e é mesmo. Então, porque na sua bolsa ruminante formam-se gases. Então ela tá de costas, pernas para cima. Então começa a formar gases na bolsa ruminante que atrapalham a circulação sanguínea. Por isso, em um dia de calor, ela pode morrer em algumas horas. Se for um dia frio, se o clima tiver frio, ela aguenta alguns dias virada de ponta cabeça, sem conseguir se desvirar, com as pernas para cima. É um sofrimento. Então, o sangue não vai para as pernas, então começa a ter cãibras, né? E isso é terrível. Então, se o Criador não aparecer logo, ela pode morrer. Pode morrer por causa de um animal que a ataca. Esse criador de ovelhas, ele diz que ali aonde ele morava haviam até cães que atacavam ovelhas e matavam as ovelhas. Então uma ovelha assim, ela é um alvo fácil, principalmente nos desertos do Oriente, onde ela pode morrer atacada por um leão, atacada por uma onça, ou um lobo, né? Uma onça não, onça seria mais aqui no Brasil. E por que ela vira? Por que uma ovelha vira? Você fica pensando. Isso acontece de duas formas. Primeiro, por que ela vira e não consegue mais levantar? Primeiro, quando a ovelha está muito gorda. Então agora você começa já a imaginar, e quem estudou um pouco a Bíblia já começa a pensar na ovelha gorda, certo? Ovelha gorda. Mas fique em paz, porque a ovelha gorda aqui é figura, não é literal. Amém? Não é literal, é figura só. A ovelha gorda, quando a ovelha está muito gorda, ela vira. Primeiro ponto, ela vira. Isso acontece quando a ovelha procura uma depressão redonda, então um lugar assim, que nem uma caminha, né? Para descansar, um lugar confortável. Ali é muito fácil ela virar de costas e não conseguir mais se desvirar. Ela vira e não consegue mais. Fica com as pernas para cima. E o autor faz a seguinte comparação. Na vida cristã, também existe um grande perigo em procurarmos sempre o lugar mais fácil, o canto mais agradável, a posição mais confortável, onde não ocorrem dificuldades e não precisamos resistir às durezas da vida e nem exercitar a autodisciplina. O livro de Ezequiel 34, versículo 15 e 16 diz: eu mesmo, o Senhor está dizendo, é um texto que fala sobre as ovelhas, onde Deus chama as ovelhas de suas ovelhas, e que Ele iria apacentar estas ovelhas. Ele está falando sobre o seu povo, a sua nação. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. E a gorda aqui, a NVI traduziu por rebelde, a ovelha rebelde.
e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então, essa ovelha me lembra aquele cristão que vai levando o reino de Deus de uma forma light, né? Cristianismo light. Eu já preguei uma vez aqui sobre cristianismo light. Sem santificação, sem compromisso, sem responder aos chamados de Deus. Há um mês eu preguei os chamados gerais de Deus, né? Eu falei aqui há um mês atrás que Deus tem chamados gerais para todos nós. Chamados gerais. Que você talvez diga, eu não sei qual é o meu chamado, mas existem chamados que são chamados iguais para todas as pessoas. E eu citei naquela pregação que eu estava pregando aquilo porque eu havia ouvido esse assunto de um pastor no encontro de missões da igreja, pastor Silas Tostes, em que ele diz que muitos missionários se tornaram missionários não porque houve um chamado missionário específico na sua vida, simplesmente porque eles foram respondendo aos chamados gerais de Deus para a sua vida, aos mesmos chamados. Todos somos chamados para a santificação, todos somos chamados para orar, todos somos chamados para evangelizar, todos somos chamados para contribuir. E quando você vai respondendo aos chamados de Deus gerais, muitas vezes, sem que seja de uma forma específica, Deus te leva ao próprio chamado específico dele para a tua vida. Amém? Então, sem responder aos chamados de Deus, e a sua vida se mistura com uma vida mundana. Não há mudança radical, apenas uma mudança superficial. Às vezes até acha que tudo é exagero. Tudo é exagero. Irmãos, o homem mais radical que existiu na face da terra foi Jesus, né? Jesus chega e diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É radicalismo total. Ele não deu chance, não deu oportunidade de ninguém se chegar a Deus através de ninguém, nem através de uma imagem, nem através de Maria, nem através de santo qualquer um, ninguém. Você pode fazer qualquer pedido para qualquer santo que for, Deus não ouve, porque não existe esse canal de ligação. É perda de tempo e é um erro, porque isso é idolatria, e idolatria Deus abomina. Amém ou não amém? Amém. Então Jesus é radical. Ele morreu por nós, ele morreu por você, ele deu o sangue dele por você, ele pagou você por alto preço. Ninguém fez isso. E Deus escolheu ele para fazer isso. Acabou. Então não tem outro jeito. Ou é Cristo ou não é Cristo. E o povo de Deus, como eu acabei de dizer em 1 Coríntios 10, foi destruído por causa da idolatria, por causa dos pecados imorais, por causa do descontentamento, e isso serve de exemplo para nós. Então, amados, Jesus era radical. A palavra de Deus tem um recado para nós. Jesus está voltando. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Amém? Então, comece a buscar a Deus. Peça a Ele para ajudá-lo a se arrepender dos seus pecados. Ovelhas gordas. Segunda forma de uma ovelha virar e não conseguir se levantar: quando sua lã está muito crescida e pesada. Então, a ovelha, o Philip Keller diz que uma ovelha, ele via isso acontecer muitas vezes, e aí ele tinha que tomar uma providência. Quando a lã dela cresce em demasia, o peso da lã, pode fazer com que a ovelha vire de ponta cabeça e fica lá de novo que nem uma tartaruga. Não consegue se desvirar. E da mesma forma, ela pode vir a morrer. Por isso os criadores de ovelhas precisam o quê? Tosquiar a sua lã. Philip Keller diz o seguinte: é na lã crescida onde estão as sujeiras. A lã fica toda emaranhada, cheia de restos de lama e esterco, fedida, cheia de carrapichos e carrapatos. Então a lã fica desse jeito, a lã que cobre essa ovelha. Não há como não comparar a lama e o esterco com o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém? Não tem como.
É mais uma figura. O sacerdote no Velho Testamento também não podia entrar no santuário com roupa de lã, pois ela representava o orgulho e o amor próprio. Eles só podiam entrar com roupa de linho. Os insetos na lã são figuras da influência dos espíritos malignos. Sendo assim, quando a lã era retirada, é como se a ovelha se humilhasse e ficasse nua diante do seu Criador, sem cobertura, sem a lã, onde estavam a lama, o esterco, os carrapatos, os emaranhados e o orgulho. Saía tudo. Na verdade, esta cobertura da ovelha é uma figura de uma cobertura que impede ou bloqueia a ação do Espírito Santo de atingir a vida da pessoa. É muita coisa errada que precisa ser retirada. Tirar a lã é muito desconfortável para a ovelha, né? A ovelha não gosta que tire a lã dela. É desconfortável, é ruim, mas depois ela se sente muito confortável, leve e tranquila, sem riscos de morrer caindo, virando de costas e não conseguindo mais se levantar. Então o Criador faz isso por amor a ela, por misericórdia, mesmo que ela não goste, sabendo que isso vai ser melhor para a vida dela. Podemos entender que muitas vezes Deus está tosqueando esta lã de muitas ovelhas com sua disciplina e suas correções. Ele faz isto por amor às suas ovelhas. Amém? Por isso, amados, Hebreus 12, versículo 1 a 8, cai muito bem com esta situação das ovelhas, comparando-as com os homens. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu lendo isso aqui, eu me lembrei da lã que envolve a ovelha, que é a figura dos homens. A lã suja, pesada, emaranhada. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então eu entendo aqui que Deus muitas vezes, para tirar essa lã da ovelha, que é figura de nós, de todos nós, Deus vai permitir situações na nossa vida que nos fazem sofrer, que nos trazem desconforto, que nos trazem muitas vezes tristeza, para que Ele possa ir tirando a sujeira, possa ir tirando o pecado, tirando aquilo que está nessa lã, que nos afasta dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, para terminar, os tempos são difíceis ou os tempos são terríveis, conforme a tradução da Bíblia. E o pecado aumenta a cada dia. Qual a nossa atitude diante disso? Orar para que nosso amor não esfrie, pois a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 10 a 13, diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Então, perseverar até o fim. Por que nós devemos perseverar?
Devemos continuar perseverando, pois o que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. A Bíblia já disse isso. Perseverar em amar o próximo, pois seremos tentados a ficarmos insensíveis, duros de coração, para não perdoar as falhas dos outros. Amém? Então eu faço um exercício muitas vezes na minha vida. Eu procuro ver o que tem de errado no meu coração. Eu procuro ver se eu estou com raiva de alguém, se eu tenho ódio de alguém, se tem... Você já parou para pensar nisso? Se alguém já lhe causou ódio, né? Eu acho que todo mundo já sentiu ódio de alguém, né? Sentir raiva de alguém. Mas eu não permito que isso fique no meu coração. Eu luto contra isso. Toda situação dessa forma eu sei que desagrada a Deus. Essa semana eu fiz um estudo com os pastores lá em São Paulo, e o texto que caiu para mim, em Romanos 12, era que fala sobre as perseguições. Romanos 12, eu vou ler para vocês. Eu achei muito interessante, porque nós tivemos que fazer um estudo, todos nós, e quase que eu prego esse texto hoje. Romanos 12, a partir do 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E segue, alegrai-vos com... E segue aí. Mas quando chegou no versículo 14, caiu para mim fazer um estudo rápido. E foi muito bom fazer isso com os pastores, porque nós praticamente fizemos uma pregação em grupo. Cada um falou sobre esses versículos. E quando eu fiquei responsável, eu tive que fazer um estudo rápido sobre o 14, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. E nessa hora eu pensei muito no nosso relacionamento com as pessoas. Por quê? Primeiro, quando diz não amaldiçoeis, amaldiçoar é desejar o mal, é execrar. Amaldiçoar é você querer que algo de ruim aconteça com uma pessoa. E a palavra, e Paulo está dizendo quais são as virtudes recomendadas para nós. E ele começa no versículo 14 dizendo: abençoai os que vos perseguem. Abençoai. Então, ele está dizendo o quê? Veja bem. Se você fizer um estudo um pouquinho mais profundo, abençoai os que vos perseguem. Quem perseguia os cristãos daquela época? Eram os romanos, ou os povos das nações, por onde eles iam. A perseguição naquele tempo era para matar, era perseguição para destruir alguém. Então Paulo está dizendo assim: sabe aqueles que vos perseguem? Porque os que perseguiam eles queriam que eles fossem presos, açoitados ou mortos. Então o que Paulo diz aqui é muito forte: abençoai os que querem que vocês morram, que vocês sejam açoitados, e os que querem que vocês sejam presos. E o nosso relacionamento aqui no Ocidente não chega a isso, né? Alguém quer que você seja açoitado, né? Morrer é complicado, né? Mas Paulo está dizendo: se alguém tem isso contra a tua vida, você deve abençoar. E a palavra abençoar que ele usa aqui, essa palavra abençoar, no hebraico e no grego, ela é muito forte. Então ela tem uma sequência ela é carregada de uma sequência de coisas boas. Então quando você vai abençoar alguém, você está desejando para essa pessoa longevidade de vida, prosperidade, que ela tenha sucesso na sua vida, que ela tenha paz, que ela tenha saúde, que ela seja feliz no lar dela. A palavra no grego e no hebraico, o abençoar é muito
mas tem um significado muito mais forte que o nosso. Então Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, abençoa dessa forma os que vos perseguem. E essa era a recomendação de Paulo para quem se diz discípulo de Jesus Cristo. E é a mesma recomendação para nós. Amém? Amém. É forte. Ser cristão, irmãos, não é brincadeira. Ser discípulo de Cristo não é brincadeira. Então você tem que abençoar quem te critica, quem fala mal de você. Você tem que abençoar quem deseja o teu mal. Isso é ser cristão. E isso é cristianismo. Você tem que abençoar aquela pessoa no teu trabalho que quer o teu mal. Aquela pessoa que aponta o dedo para você, o teu vizinho. Quem tem um vizinho chato aqui? Quem não tem um vizinho chato? Acho que é mais fácil, né? Fazer essa pergunta. Quem não tem aquele vizinho que não pode te ver, ou você não pode ver ele? É abençoá-lo. É desejar bênção sobre a vida dele. Amém? É o que a Bíblia nos ensina. Então, amados, perseverar é para que o amor de Deus não esfrie em nossos corações. É você fazer uma autoanálise da sua vida, passar os seus anos de você como cristão, e você olhar: meu Deus, será que eu estou virando ovelha gorda? Ou eu sou uma ovelha que procuro fazer a vontade de Deus? Será que eu estou esfriando, estou endurecendo? Será que eu estou começando a ter justiça própria e achar que eu sou melhor que os outros porque eu faço alguma coisa que os outros não fazem? E aí eu me ponho o direito de apontar o dedo para os outros? Temos que nos vigiar, amém? Senão nós nos esfriamos. Ou começamos a agir de forma errada, que desagrada a Deus. Por isso que diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Porque às vezes ele está a ponto de cair e não sabe. Ele acha que ele está muito firme. E ele pode cair. Pode ficar virado. E vai ter que gritar para que o Espírito Santo, o bom pastor Jesus Cristo, o desvire. Perseverar em andar em santidade, ou seja, fugir daquilo que a palavra chama de pecados de imoralidade. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, pornografia. Amém, queridos? Isso está muito fácil. Olha, ultimamente o que você ouve de gente só dizendo assim: é muito difícil, não dá, eu não consigo. Perseverar em orar, em buscar um relacionamento com Deus sincero e verdadeiro. Precisamos olhar para nossas vidas e não aceitar o que está errado, e não simplesmente dizer: eu não consigo lutar contra isto, eu não consigo lutar contra esse pecado. A palavra de Deus nos ensina aprendemos com a oração de Jesus, que eu citei esse ano várias vezes, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então você tem que perdoar. Então, não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. Eu gostei muito de ver um pastor falando sobre isso. A nossa oração, quando chega na parte não nos deixes cair em tentação, ela tem que ser feita com muita intensidade. Amém? Com a mesma intensidade quando você quer algo. Quando você quer que Deus faça algo muito sério na tua vida. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus está voltando, amém, queridos? E a boa notícia é que você pode dizer assim: eu vou com ele. Eu vou com ele, amém? Eu vou com Jesus. Você pode dizer isso com certeza: eu vou com Cristo. Eu vou subir quando o meu Senhor voltar. Não sei se é amanhã, hoje à noite. A semana passada, de madrugada, deu uma ventania.
Teve lua de sangue, né? Teve lua de sangue da madrugada de domingo para segunda, foi isso? Aí deu uma ventania de madrugada, acabou a energia elétrica. E eu pensei, Jesus está voltando. Ô Senhor, você lembra aquele negócio, Senhor? Então, Senhor, olha. Então você começa a pôr tua vida em ordem. E a força não voltava. Então, e a energia foi voltar às 6h22 da manhã. Ou 6h26. Mas você começa a ficar atento aos sinais. E o Senhor está nos chamando para andarmos em retidão. Em muitos lugares onde eu tenho passado, eu tenho ouvido muitas pessoas sendo dirigidas por Deus a orar muito pelas crianças. No Brasil e fora do Brasil, ore pelas crianças. Porque eu ouço muitas pessoas profetizando, dizendo que é na geração delas que o Senhor vem. E a geração delas vai ser pior. Eu olho para a minha vida, eu olho para os meus 50 anos, e quando eu faço uma reflexão sobre as coisas, sobre o pecado, eu vejo só piorando. A violência, a facilidade para pecar, a falta de santidade. Eu só vi piorar, eu não vi melhorar. Na sociedade, no mundo, dentro da igreja. Então, amados, nós temos que vigiar, amém? Temos que vigiar. A palavra de Deus diz assim que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, nós precisamos olhar para Jesus com amor. Precisamos pedir para Deus, Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu não posso mais andar uma vida com frieza, como se nada fosse acontecer, como se eu simplesmente vou vivendo e pronto. E como diz a palavra, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, amém, querido? Deus tem muito mais experiências para te dar. Deus tem um chamado para você. Aleluia. Então feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Eu não vou fazer um apelo específico, porque eu creio que Deus está falando com todos nós. O Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas. E uma das coisas que o Espírito Santo tem ministrado é que nós não podemos deixar de falar da sua vinda. Não podemos deixar de exortar sobre o perigo do Senhor voltar e algum dos nossos não ser levado com Ele, não for com Ele. Amém, amados? Não podemos nos contentar em trazer ministrações de autoajuda. Elas podem ser ministradas, mas a nossa ministração tem que ser de exortação, de buscar santidade, mudança de vida, buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não mudamos. Sem o Espírito Santo não tem santificação, não tem constrangimento do pecado. Senhor, nós colocamos nossas vidas na Tua presença. Colocamos nossas vidas na Tua presença. E pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a discernir os tempos difíceis. E como está traduzido também, os tempos terríveis, onde os homens, Senhor, estão sendo ingratos, desobedientes aos pais, amantes de si mesmo, idólatras, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, traidores, mentirosos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos a fazermos uma análise da nossa vida, Pai. Ajuda-nos a sempre, Senhor, vasculharmos a nossa vida. E Senhor, em primeiro lugar, que possamos, ó Deus, olhar primeiro para nós mesmos, olhar para as nossas atitudes e ações, para aquilo que temos falado,
para aquilo que temos sentido, Senhor. Se há no nosso coração, Senhor, Senhor Deus, atitudes de reconciliação, que o Senhor possa mostrar para todos nós, que o Senhor possa mostrar para mim, que possamos olhar para nós em primeiro lugar, se estamos amando o dinheiro, Senhor, se estamos colocando os nossos projetos e os nossos planos na Tua frente, se estamos te desobedecendo. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos cegos aos nossos próprios pecados. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos, ó Deus, um relacionamento sincero contigo, um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado. Nós te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, não aceitarmos o pecado na nossa vida, não aceitarmos aquilo que está errado, aquilo que entristece o Espírito Santo. Eu quero te pedir, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a não darmos desculpas para nós mesmos, de que é difícil isso, que é difícil aquilo, que não posso andar em santidade, que eu não posso deixar a prostituição, que eu não posso deixar o pecado. Senhor, ajuda-nos a não brincarmos com a volta de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a não brincarmos, ó Deus, com o dia de amanhã, porque, Senhor, nós não sabemos quando o Senhor vai nos recolher, não sabemos quando o Senhor vai nos levar, mas, Senhor, nós queremos estar em santidade, olhando com o coração ligado ao Teu, irrepreensíveis, ó Deus. Queremos, ó Deus, na Sua volta, Senhor, ou quando o Senhor vier nos buscar, queremos estar andando em integridade, Senhor, com sinceridade de coração. Senhor, queremos cumprir a Tua vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, te pedimos nesta noite, ajuda-nos, Senhor. Vem nos tosquear, Senhor Deus. Vem nos tosquear, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que só existe um bom pastor. Nenhum homem pode ser bom pastor. Só existe um bom pastor. O Senhor se autodenominou: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Porque todos somos ovelhas de Cristo. Todos somos ovelhas, Senhor. E pedimos esta noite, Jesus Cristo, que o Senhor possa nos tosquear e tirar de nós, Senhor, tirar de nós a lã que está emaranhada do pecado, emaranhada da lama, do esterco, Senhor Deus, da contaminação desse mundo. Tirar de nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tirar de nós, Senhor Deus amado, o peso excessivo do pecado, da distância de Ti, de um cristianismo light, Senhor, de um cristianismo descompromissado contigo, Senhor, de um cristianismo religioso apenas, Pai. Senhor, livra-nos da religiosidade, Pai. Queremos muito mais que isso. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Queremos os dons do Espírito Santo. Queremos ser conduzidos, Senhor, pelo Espírito. Senhor, queremos, Senhor, vem Espírito Santo, cumpre Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Livra-nos do marasmo, livra-nos de uma vida de marasmo. Vem nos constranger mesmo, Senhor. Vem nos constranger, Senhor, para uma mudança de vida, onde aqueles que, Senhor, se relacionam conosco, possam sentir que o Espírito Santo está na nossa vida, que há algo diferente em nós, Senhor, há algo que contagia, Senhor Deus amado, que queima, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos sinceros. Sinceros, ó Deus, uns com os outros. Em nome de Jesus. Livra-nos de apontar o dedo, Senhor, de nos acharmos melhores que alguém, Pai, porque todos somos ovelhas e precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a entendermos quando o Senhor está nos corrigindo, quando o Senhor está nos disciplinando, meu Deus, para que possamos, ó Deus, receber a disciplina que todo aquele que é filho de Deus recebe. Ajuda-nos, Pai, porque a Tua palavra nos diz que ela produz um bom fruto na nossa vida. Produz um bom fruto, Senhor. Glória ao Teu nome. Te bendizemos, Senhor, essa noite.
Te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso, porque o Senhor nos ama, porque aquilo que o Senhor faz é por amor e misericórdia, porque o Senhor é quem conduz as nossas vidas, porque o Senhor morreu por nós na cruz, porque o Senhor nos comprou por alto preço, Senhor Deus amado. Louvado seja o nome do Senhor. Te exaltamos, Deus maravilhoso. Te bendizemos, Deus eterno. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Faz em nós aquilo que o Senhor quiser fazer. Nos dirige da forma como o Senhor quiser nos dirigir. Nos limpa da forma como o Senhor quiser nos limpar, Senhor. Não nos deixe da mesma forma. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Deus eterno e maravilhoso. Te bendizemos, Deus eterno e maravilhoso. Porque tu estás presente nesse lugar. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, bendito seu coração, a dor e a tristeza lavada serão nas ondas do amor de Deus, no fundas do coração. Cantamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Com toda a sua glória, exaltar o seu nome. Vem, Jesus vem. Jesus vem. Com toda a sua glória, exaltado o seu nome. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Precisamos de ti, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo